Imagine a Dona Maria, uma senhora simples que passou a vida inteira limpando casas, criando os filhos sozinha, pagando aluguel, impostos, comida, luz, nunca recebeu nada do governo além de promessas. No fim da vida, conseguiu comprar um pequeno imóvel na periferia, parcelado, suado, e quando morreu, deixou essa casa para o único filho, o João. João, que também não tem muito, trabalhador, ganha pouco, mais que um salário mínimo, paga aluguel e agora finalmente vai receber a casa da mãe. Um alívio, um recomeço. Mas não. Antes de entrar, ele recebe uma conta, o ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. O governo, que não ajudou em nada, aparece para cobrar, como se fosse sócio da Dona Maria. A casa é da mãe, o sacrifício foi dela, mas o governo estende a mão como se tivesse direito. No Brasil, até morrer dá lucro para o governo. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo, o absurdo do imposto sobre herança, como ele está aumentando e como o brasileiro de bem está sendo punido por querer deixar algo para os filhos. Já deixa o seu like e se inscreva no canal se você é contra esse tipo de abuso disfarçado de justiça fiscal. A gente vai te mostrar o que não passa na televisão nem na grande mídia. O governo pode começar a cobrar impostos sobre grandes heranças e doações. A medida, apresentada hoje pela equipe econômica, deve compensar a perda de arrecadação com a correção da tabela do imposto de renda. Em 2024, o governo nunca arrecadou tanto com heranças e doações. Foi um verdadeiro saque legalizado. Mas por que tanto dinheiro entrou nos cofres públicos? Porque milhares de brasileiros anteciparam a partilha dos bens, tentando escapar das novas regras da reforma tributária. Não foi gente rica não, foi pai passando um terreno para o filho, foi mãe transferindo a casa que mal terminou de pagar, gente simples, gente que lutou a vida inteira e agora precisa correr para fugir da ganância estatal, como se não bastasse já pagar o tanto de imposto que o brasileiro paga durante a vida toda, né? Herança não é lucro, herança é memória, é trabalho condensado em tijolo, em escritura e em dignidade. Mas para o Estado, é claro, isso pouco importa. Ele quer a fatia dele, mesmo sem ter colocado um único tijolo. O ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação, não surgiu por acaso. Ele foi criado na década de 1960, num Brasil muito diferente, por um governo federal que buscava fontes alternativas de receita para sustentar o Estado. Na época, a ideia era simples: cobrar um tributo sobre a transferência de patrimônio após a morte, ou em vida, por doação. A justificativa oficial? Promover uma certa justiça social, impedir que as riquezas fossem acumuladas em poucas famílias e garantir que o Estado recebesse sua parte para financiar políticas públicas. Pois é, eu sei, é sempre essa desculpa, né? O imposto era, em tese, uma forma de equilibrar desigualdades e garantir que quem herdasse pagasse algo ao Estado. Mas desde o começo, o ITCMD já carregava um problema grave. Ele penaliza o esforço individual ao tributar bens que muitas vezes foram fruto de décadas de trabalho duro, imposto pago e sacrifício. Além disso, o imposto não é federal, e sim estadual, o que gerou uma confusão de regras, alíquotas diferentes e um verdadeiro vale-tudo tributário entre as unidades da federação. Hoje, o que era para ser uma exceção virou regra, e o ITCMD se transformou numa das fontes de receita que mais cresce para o Estado, muitas vezes às custas da classe média e dos pequenos patrimônios. O ITCMD é um imposto que incide sobre heranças e doações. Não importa se é entre estranhos ou entre pai e filho, avô e neto. Se alguém deixou um bem ou doou em vida, o Estado aparece para cobrar. É isso mesmo. Mesmo um presente em vida, como um terreno, uma casa ou uma pequena quantia, virou motivo de cobrança. Se não pagar, o herdeiro ou beneficiado não consegue transferir nada para o próprio nome. Hoje o imposto é calculado sobre o valor venal do bem, o valor fiscal, geralmente abaixo do preço real de mercado. Isso ainda ameniza um pouco a cobrança. Mas com as novas regras da reforma tributária, o cálculo será feito com base no valor de mercado, que é quanto o bem realmente vale se fosse vendido hoje. Resultado? O valor do imposto vai disparar. E para completar, temos as alíquotas. O que são alíquotas? São os percentuais aplicados sobre o valor do bem. Se a alíquota for de 4% e o bem valer R$200 mil, o imposto será de 8 mil. Simples assim e pesado assim. Parece uma piada, né? Uma piada de mau gosto. A nova legislação estabelece um teto máximo de 8% e as alíquotas passarão a ser progressivas. Quanto maior a herança, maior a porcentagem cobrada. No papel, isso parece justo, mas na vida real, a história é outra. Quem pode planejar a sucessão com advogados, contadores e estruturas jurídicas, consegue pagar menos ou até escapado de parte do imposto. Já o brasileiro comum, que herda um imóvel simples ou um terreno da mãe, acaba pagando caro.
muitas vezes precisa até vender o bem para conseguir quitar dívida com o governo. Nos Estados Unidos, você só começa a pagar imposto de herança se receber mais de 13 milhões de dólares. Aqui no Brasil, qualquer herança já vira alvo de cobrança. A desculpa, principalmente dos governos de esquerda, é que eles estão fazendo tudo isso para ajudar o pobre. E aproveito aqui para abrir um parênteses. O objetivo desse canal é justamente abrir os olhos das pessoas para que elas vejam que o governo, tudo isso é vendido ao público com o rótulo de justiça fiscal, o discurso bonito da progressividade. Mas a verdade é que o pobre paga mais porque não tem como se defender. E o rico se planeja, se protege e paga menos. Com a PEC 45, que passou como parte da reforma tributária, o ITCMD entra numa nova fase. O que já era abusivo vai ficar ainda mais pesado. A reforma dá poder à União para forçar os estados a aumentar a arrecadação, impõe regras rígidas e ainda incentiva uma fiscalização muito mais dura. Em outras palavras, vem mais cobrança por aí. E o alvo, como sempre, é você, o cidadão comum que luta, que economiza, que tenta deixar algo para os filhos. O governo não quer ser seu parceiro enquanto você trabalha, mas quer ser seu sócio durante toda a vida e quando você morre, mesmo por muitas vezes você não ter pedido essa sociedade. Dizem que quem tem mais deve pagar mais, que tributar heranças é uma forma de combater a desigualdade, mas o que eles não contam é quem realmente paga essa conta no final. Na teoria, é um imposto para os ricos. Na prática, quem mais sofre é a classe média, que herda a casa simples da mãe, um terreno do avô ou até um apartamento financiado e não consegue arcar com os custos da transferência. Na teoria, a esquerda prega a justiça social carregada de inveja dos ricos, afirmando, é claro, que isso vai trazer benefício para os pobres. Só que os pobres também têm que pagar os impostos e também são prejudicados no final das contas. Uma matéria publicada na Gazeta do Povo mostrou que a arrecadação do ITCMD bateu recorde em 2024. Por quê? Porque as famílias correram para antecipar doações antes das novas regras da reforma tributária. Gente humilde tentando escapar da mordida. Gente que entendeu que com as novas regras, herdar um bem no Brasil viraria uma sentença de dívida. A verdade é que o brasileiro já paga imposto sobre tudo. Quando recebe salário, quando compra comida, quando investe, quando adquire um imóvel e agora até quando herda uma coisa da própria família. A herança é aquilo que sobra depois de uma vida inteira de trabalho. E mesmo assim o governo quer tirar um pedaço. É como dizem por aí, né? É a segunda morte, a do seu patrimônio. A tal justiça fiscal virou um slogan bonito para esconder o que realmente é. Uma máquina de arrecadar cada vez mais. Custe o que custar, mesmo que para isso destrua o esforço de gerações inteiras. Já mostramos que em 2024 o governo bateu recorde histórico de arrecadação com heranças e doações. Mas o mais chocante nisso tudo é que ele fez isso sem nem admitir que aumentou impostos. Não criou nenhum novo tributo. A estratégia foi outra: mexer nas regras discretamente, como quem troca as peças do jogo sem avisar. Aumenta alíquotas, troca a base de cálculo pelo valor de mercado e intensifica a fiscalização. O nome do imposto é o mesmo, mas na prática você paga muito mais. E para disfarçar ainda mais, o governo federal empurra a bomba para os estados. A União define as novas regras como alíquotas progressivas e o teto de 8%, mas joga a culpa nos governadores, faz o estrago em Brasília e depois lava as mãos. Enquanto isso, o cidadão está sufocado. Desde 2023, segundo a Exame, o governo Lula já adotou pelo menos 25 medidas para aumentar impostos. É imposto no salário, na comida, na conta de luz, nos investimentos e agora até na herança que você recebe da sua própria família. Mas tem um ponto que ninguém em Brasília tem coragem de encarar. O governo não corta gasto, ele só aumenta a cobrança, sempre em cima de você, é claro. E diante disso, a pergunta é inevitável: como o cidadão comum pode se proteger dessa máquina de arrecadação? A resposta começa com conhecimento. Quem entende as regras se protege. Quem ignora, paga mais. Se você tem um imóvel, um terreno ou qualquer patrimônio, procure um contador, um advogado de confiança e comece o seu planejamento sucessório. É isso que os ricos fazem. E é isso que o cidadão comum precisa aprender a fazer. Não caia na conversa mole da justiça fiscal. Herança não é renda, é esforço acumulado. É sacrifício de quem passou a vida construindo algo. E se você acha esse imposto um absurdo, não se cale. Se esse vídeo te ajudou a entender o que está por trás do aumento do imposto sobre herança, compartilhe. Deixe o like para ajudar o algoritmo a espalhar essa mensagem e se inscreva no canal, porque aqui a gente fala o que muitos fingem não ver. Pressione os deputados estaduais do seu estado. São eles que vão definir o quanto você vai pagar. E se a gente não falar agora, depois vai ser tarde demais. A mudança começa pela informação, porque no Brasil, quem se cala paga a conta. Se você trabalha, economiza e luta para deixar algo para os seus filhos, lembre-se, o Estado não é seu aliado, ele é seu sócio forçado, até na morte. A gente se vê no próximo vídeo.